agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertenço, Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías. Eu tomei conhecimento que nós temos um casal novo entre nós. Ouvi dizer que houve casório aí esses dias. Queremos parabenizar o novo casal, Jean e Michele. Deus abençoe vocês. Você pode se pôr de pé, nós queremos orar por vocês, para que Deus abençoe a união de vocês, dê a vocês muitos anos de felicidade, de caminhada juntos e de surpresas agradáveis com Deus. Amém? Igreja, se você concorda comigo nessa oração, põe-se de pé comigo. Se você quiser ficar perto deles e pôr as mãos nas costas deles, só com um ponto de contato, quem está perto faz isso, representando toda a igreja. Aí nós vamos orar por eles e pedir que Deus os abençoe. Estenda a sua mão na direção deles. Aleluia. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida desses jovens. Queremos te agradecer pelo Jean e pela Michele. Queremos te agradecer pela decisão que eles fizeram de se casar, assumir um compromisso contigo e um com o outro. Compromisso de exclusividade, compromisso de companheirismo, compromisso de amizade, compromisso de amor, de cuidado e de proteção. Abençoa esse compromisso, Pai. Acompanha eles no resto da jornada deles. Abençoa essa união. Supre as necessidades, protege eles do perigo e do mal. Prepara o futuro deles. Nós dedicamos e consagramos a vida deles e a união deles em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Temos visitando conosco também o Alex. Alex. Bem-vindo, Alex. Bom tê-lo conosco. Põe-se de pé para a igreja reconhecer a sua presença aqui. Vamos dizer para ele, bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Alguém que está perto do Alex, dá um abraço nele. Ah, não faz comigo não. Não faz isso comigo não. Eu já levei esse susto. Pode sentar, Alex, Deus te abençoe. Eu já levei esse susto no primeiro culto. Eu fui falar com aquele rapaz do lado da irmã Rosirene e me apresentei para ele. Ele falou comigo como se me conhecesse. Eu perguntei, você me conhece? A irmã Rosirene veio correndo me socorrer e falou, pastor, o senhor apresentou ele. Oh, glória! É o David, filho do Wilson e da Graça, né? Aí quando ele falou isso, eu vi no rosto dele as feições do pai e da mãe, dos pais, né? E realmente, aí veio aquela lembrança de tudo de bom que vocês representam para nós. Agora a segunda vez, no mesmo domingo, um segundo culto, um segundo susto. Porque eu lembro deles como criança. E agora estão aí, homens já formados, né?
Alex, é um prazer dobrado ter você com a gente aqui. Bem-vindo de volta à sua casa. Amém. O mesmo para o David. Deus abençoe vocês. Que alegria, que alegria. Muito bem, vamos voltar então agora à palavra de Deus, de Isaías. Como eu falei com os irmãos, o livro de Isaías tem duas divisões principais. A primeira parte, 39 capítulos, a segunda parte, 27 capítulos, formando um total de 66 capítulos. Paralelo com os livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Mais uma vez, como um paralelo, o Velho Testamento, aliás, os 39 capítulos, o primeiro capítulo de Isaías falam de pecado e juízo, assim como o Velho Testamento também. Os últimos 27 capítulos falam sobre a promessa de paz e de prosperidade, que é o tema também do Novo Testamento. A minha intenção hoje era falar sobre os capítulos 36, 37, 38 e 39, que terminam essa primeira divisão do livro, falando de um incidente particular na vida de Isaías e do rei Ezequiel. Rei Ezequias. Ezequiel era o profeta, Ezequias era o rei. Rei Ezequias. Na segunda-feira foi feriado e eu falei, bom, eu vou aproveitar o feriado e vou começar já a preparar a mensagem do domingo que vem. E eu comecei a trabalhar, né, na mensagem, na apresentação para hoje, no culto de hoje, para o culto de hoje, no capítulo 36 de Isaías, quando o Espírito Santo falou comigo que ainda não era a hora, mas que nós passássemos um pouquinho mais de tempo nos capítulos de 1 a 35. Eu não sabia se isso era para mim ou era para a igreja, então eu presumi que era para mim, que Deus estava falando comigo pessoalmente. Então estudei esses capítulos de novo, a nível particular, a nível pessoal. Mas ficou claro para mim, foi chegando o final da semana e eu não sentia, eu estava trabalhando no capítulo 36 a 39 para apresentar a igreja hoje, pregar para a igreja hoje, mas não estava sentindo paz. E foi por volta da sexta-feira que eu senti confirmação da parte de Deus que de fato a gente tinha que voltar a esses 35 primeiros capítulos de Isaías e voltar a falar um pouquinho mais sobre pecado e juízo. A mensagem de hoje vai ser uma mensagem difícil de pregar e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Eu quero ser breve, eu vou tentar ser rápido e objetivo. E como já disse, é uma mensagem difícil de pregar, mas é uma mensagem necessária de ser pregada. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o pecado e o juízo. O pecado do homem e o juízo de Deus. O pecado da igreja e o juízo de Deus. Como vimos na semana passada, essa primeira parte do livro de Isaías revolve em torno desse tema de pecado e juízo, pecado e juízo, pecado e castigo, pecado e justiça de Deus. E começa falando com Judá, depois falando com Israel, o reino do norte, depois falando com as nações vizinhas e depois voltando para Judá. Então Deus lidar com a casa de Deus, depois lidar com as nações vizinhas e depois volta para o povo de Deus. Deus levantou profetas, e Isaías em particular, para avisar as pessoas sobre o resultado do pecado e apontá-las de volta para Deus. Esse é o trabalho do profeta. Avisar a consequência do pecado e apontar as pessoas de volta para Deus. Isaías 58, versículo 1, falamos sobre esse versículo na quinta-feira, para quem estava aqui. Isaías 58, 1 diz assim: o Senhor Deus diz, grite com toda a força sem parar. Grite alto como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Esse versículo tem falado muito comigo essa semana. Eu fiquei incomodado mesmo com ele. Deus diz ao profeta, anuncie o pecado do povo, como uma trombeta. Grite, fale bem alto. E anuncie ao meu povo, note que não é para o mundo, anuncie à igreja, ao povo de Deus, os seus pecados e as suas maldades. Quando o mundo peca, não tem novidade nisso, porque o mundo jaz no maligno. O pecador peca, é a coisa mais natural.
Quando a igreja peca, é a novidade, porque a igreja foi chamada para ser santa. Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Os crentes são chamados na Bíblia de santos. Santos não por serem perfeitos, mas por terem sido lavados com o sangue de Jesus e terem dentro de si o Espírito Santo que os capacita a viver uma vida correta diante de Deus e dos homens. Mas note que esse versículo diz, anuncie ao meu povo, Deus falando, anuncie ao meu povo, a igreja, os seus pecados. Pecados de quem? Do mundo? Não, da igreja. E as suas maldades. Hoje o meu trabalho é esse, queridos. Hoje o meu trabalho é esse. É o trabalho desagradável de chamar a atenção da igreja sobre os nossos pecados e as nossas maldades. Eu me incluo nesse barco porque eu também sou parte da igreja. Então eu quero que os irmãos entendam que não está aqui uma pessoa no púlpito apontando o dedo para ninguém, mas dizendo, nós precisamos de encarar o pecado e corrigi-lo, aonde quer que ele seja encontrado. Grande parte da profecia de Isaías diz respeito ao pecado e ao julgamento. Deus nos lembra que o pecado é grave e mortal. Queridos, o pecado é grave e mortal. Pecado não é animal de estimação, pecado não é hobby, pecado não é brincadeira, pecado não é passatempo, pecado não é brincadeira. Pecado é um monstro que mata, rouba e destrói. E por que será que Deus passou 39 capítulos falando especificamente sobre isso? E por que Deus está tão preocupado com o seu povo? Quais são os pecados que o povo de Deus estava cometendo? No capítulo 5 de Isaías, Deus está falando diretamente com o seu povo. E ele menciona 6 pecados específicos. Eu quero falar sobre esses 6 pecados. Esses 6 pecados são sinalizados para nós com uma expressão que os nossos tradutores traduziram como ai. Ai. Essa palavra ai, no hebraico, até em português também, é uma palavra bem interessante, porque não é bem uma palavra. É quase que um suspiro, um grito de ajuda. É aquilo que acontece quando você acorda de noite e vai beber água, que você acorda com sede e vai na geladeira beber água, e no caminho da geladeira, porque está tudo escuro, você dá com o dedão num móvel, alguma coisa, e o que sai da tua boca? Ai! Não é bem uma palavra, é um grito, é uma expressão de dor, de susto, de horror, de pavor, de dor. Essa palavra significa isso. É uma palavra que não tem tradução, porque é um grito da alma. E 6 vezes no capítulo 5 de Isaías, essa palavra ocorre. Aliás, 22 vezes no livro, 6 vezes no capítulo 5. E essas 6 vezes são interessantes porque todas elas têm a ver com o pecado do povo de Deus. Aí no capítulo 6 vem o 7º ai. E nós vamos falar sobre esses 7 ais. Os 7 ais dos capítulos 5 e 6 de Isaías. Os 6 primeiros estão no capítulo 5 e tem a ver com o povo de Deus. Eu quero falar sobre eles. Isaías 5:8 é o primeiro ai. Diz o profeta, ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem e vocês serão os únicos moradores do país. Sobre o que Deus está falando nesse versículo? Ele está falando sobre o materialismo. A acumulação de bens sem razão de ser, sem freio, sem controle. A acumulação de bens que exclui Deus, que exclui o serviço a Deus, que exclui a adoração, que exclui a devoção a Deus, que exclui sacrifício, que exclui a igreja e o reino, porque você está ocupado acumulando bens. A Bíblia descreve essa pessoa como aquela pessoa que compra casa e mais casa e se tornam donos de mais e mais terrenos. Essa é aquela pessoa que sempre tem que comprar
mais uma coisa, mais um carro, mais uma casa, mais uma chácara, mais uma roupa, mais um sapato, mais uma bolsa, mais uma joia, mais uma moto, mais um brinquedo, mais um videogame, mais um iPhone. Você já notou de que 6 em 6 meses tem um iPhone novo? E se você for acompanhar a Apple, você só vai viver comprando o iPhone. Você já notou que de 3 em 3 meses sai um computador novo? E se você quiser a tecnologia de ponta, de 3 em 3 meses você vai estar comprando um computador novo. Você já notou que de mês em mês tem uma televisão mais fina, maior, com mais cores, com mais definição? Antes era HD, agora tem uma XHD. Cada vez mais. E se você não disser um basta, sempre vai ter mais alguma coisa para você comprar. E você está sempre correndo atrás de mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. E o final desse versículo, queridos, deixa tão claro: o que vai acontecer é que daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. O retrato aqui é uma pessoa que compra uma casa, aí fala, não, uma não, eu preciso de duas. Compra a do vizinho, aí compra a do vizinho, aí a compra da frente, aí a compra de trás, aí compra mais uma, e vai... O mundinho dele, o reino dele vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouquinho, ele está cercado de casas e de propriedades, mas ele está sozinho, solitário, cercado de coisas. Queridos, se há uma coisa triste que a gente vê na América, é pessoas vazias e solitárias, cheias de coisa. Morando numa mansão, cheio de brinquedos, cheio de objetos, cheio de coisa, mas vazios de vida, de contato, de amizade, de amor, de paixão, de conflito, de vitórias, de descobertas, de experiência de vida. É esse versículo se cumprindo. Se cercaram de possessões, de coisas, de stuff. Dos últimos telefones. Abre a gaveta e tem cinco gerações de telefone. Abre o armário e tem 3, 4 gerações do Xbox, do PlayStation. Abre a garagem e tem 4 tipos de carro diferentes. 5 contas bancárias. 10 propriedades no Brasil. Mas longe de Deus. Vazio. E indo para o inferno. Deus chama isso de materialismo. Materialismo. Muitas vezes, queridos, construímos uma barreira entre nós e o próximo, e o pior, entre nós e Deus. Uma barreira feita de matéria, de coisas, de materialismo. É bolsa, é joia, é roupa, é sapato, é carro, é casa, é dinheiro, é título, é posição. E Deus olha para isso e diz, ai de vocês. Ai de vocês. Tem gente que por causa do materialismo não está na igreja hoje. Tem gente que por causa do materialismo não pode vir na igreja na terça-feira à noite para orar. Tem gente que por causa do materialismo não pode vir na quinta-feira para estudar a palavra de Deus. Tem gente que por causa do materialismo não pode vir no sábado ajudar a limpar a igreja. Porque está correndo atrás do dólar. Correndo atrás de possessão. Correndo atrás de alguma coisa. E eu não estou me referindo a essa semana, porque eu entendo que em qualquer uma semana do ano, eu ou você podemos estar ausente por uma ou outra razão. Ficou doente, está de férias, tem uma formatura. Eu entendo isso, acontece comigo também. Mas eu estou falando num estilo de vida, onde você regularmente, semanalmente... eu até queria ir, mas não posso. Não tenho tempo, estou trabalhando, estou cuidando das minhas coisas. Deus chama isso de materialismo e Deus diz, ai. O segundo ai, no versículo 11. E note, queridos, Deus não está falando com o mundo. O capítulo 5 está falando com Judá, o meu povo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados.
Esse versículo está falando especificamente sobre a embriaguez. Embriaguez. Mas é muito mais do que o álcool somente. Esse versículo está falando, em termos mais amplos, sobre todo o prazer descontrolado, desfreado. O alcoolismo é um dos exemplos desse estilo de vida. A Bíblia fala de pessoas que acordam de manhã já pensando em se embriagar. Se tornaram tão escravas do álcool que já acordam de manhã pensando em beber. E bebem o dia todo. E terminam o dia embriagados. Pessoas que estão totalmente consumidas pela busca do prazer. Seja ele o álcool, ou o sexo, ou o sono, ou o sono, a preguiça no caso, ou glutonaria, muito obrigado, glutonaria, os prazeres descontrolados. A pessoa já acorda pensando nisso. E especificamente, esse versículo está falando sobre a bebida. É triste pensar, queridos, que dentro da igreja existem pessoas embriagadas. Pessoas que se embriagam. É triste pensar que dentro da igreja existem pessoas que já nasceram de novo e se permitem tornar escravos do álcool. Número 3, Isaías 5,18, o terceiro ai. Ai dos que se amarram aos seus pecados como mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro. Essa é a pessoa que se amarra ao pecado, que faz um vínculo, faz um voto, faz um concerto com o pecado. E a Bíblia fala dessa pessoa arrastando o seu pecado como num carro. Olha o retrato, queridos. Ela está puxando uma carroça, em cima dessa carroça está o pecado dela. E ela está... O retrato aqui é quase que de uma parada, de uma passeata, como no Rio de Janeiro, no Brasil, o carnaval. A pessoa está passeando pela rua e demonstrando o seu pecado. Se gabando do seu pecado. Existe uma palavra em português para isso, impudor, é uma palavra que a gente não usa muito. O impudor, no português claro, é falta de vergonha na cara. Impudor é isso, falta de vergonha na cara. E queridos, quando eu pensava nessa passagem, eu me lembrei, por exemplo, do que agora acontece não só aqui em São Francisco, mas também no Brasil, que é aquela passeata quando as pessoas abertamente se declaram homossexuais. E abertamente, elas aliás, chamam isso um dia de orgulho. Elas têm orgulho de dizer que são homossexuais. Essa é a atitude da qual esse versículo está falando. É a pessoa que não só peca, mas não tem o mínimo de pudor, o mínimo de vergonha, de reconhecer, de abaixar a cabeça e falar, eu estou errado. Pelo contrário, essa pessoa faz propaganda do seu pecado. Arrastam o seu pecado como quem puxa um carro. E Deus diz, ai, ai. O quarto ai, no versículo 20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e de bom aquilo que é mal. Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Ai, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e bom aquilo que é mal. Esse é o relativismo. É a pessoa que ousa redefinir o que Deus já definiu. Deus já disse, não farás isso e não farás aquilo. Mas a pessoa se vê no direito de redefinir o que Deus já definiu. Redefinir o casamento, redefinir o relacionamento entre homem e mulher, redefinir o certo e o errado. E me faz lembrar, não sei se os irmãos já viram, desses bonecos de ar que eles usam
agora para fazer propaganda de loja e tudo, geralmente põe na frente da loja, e esse boneco ele vai para onde o vento estiver indo. Então você passa em frente da loja e o boneco está assim mesmo. E é um retrato da nossa sociedade. E o mais triste, queridos, é que tem milhões, não é 1000 nem 100 mil, é milhões de pessoas sendo guiadas por esses bonecos. Qual é o caminho certo? Um dia para lá, um dia para cá. O que é o casamento? O que é certo? O que é errado? Qual a direção do céu? Aonde está Deus? E as pessoas estão olhando para esses bonecos e seguindo esses bonecos. Pessoas que chamam o mal bem e o bem mal. E tentam redefinir o que Deus já definiu. O que Deus já disse, o que Deus já falou, o que Deus já estabeleceu. E nós vivemos numa sociedade que está se afogando nessa atitude, nessa maneira de pensar. Se deixando guiar por ibope, pela última moda, pelo que a última coisa que a televisão, ou o rádio, ou as revistas falaram. E Deus olha para isso e diz, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal. O quinto ai, no versículo 21, ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Está cada vez mais difícil pastorear, queridos, porque tem menos e menos pessoas dispostas a serem pastoreadas. O que tem de pessoa que simplesmente acha que sabe não só mais do que o pastor, mas mais do que Deus e mais do que a Bíblia. Saber mais do que o pastor não é grandes coisas, não é nada de se gabar. Mas ninguém sabe mais do que Deus, ninguém sabe mais do que a Bíblia. Quando a Bíblia fala, é a palavra final. Mas o que tem de pessoas tentando dar volta, não é bem assim, não, mas olha, eu não acho isso, eu não penso assim, fulano falou que não é assim. Nada disso interessa. A pergunta é, o que a Bíblia diz? O que Deus falou? E se Deus falou, queridos, está falado. Se Deus falou, é taxativo. Ele é Deus e nós não somos. Mas o orgulhoso acha que sabe mais. Sabe mais do que a igreja, sabe mais do que a história da igreja, sabe mais do que o pastor, sabe mais do que o presbitério, sabe mais do que os líderes, sabe mais do que Deus, sabe mais do que Paulo, sabe mais do que a Bíblia. É difícil, é difícil. E quando uma pessoa assume essa posição, não tem muito que se possa fazer por ela. O sexto ai, versículo 22 e 23, ai dos que são campeões de beber vinho e que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas. Vamos parar aqui um instantinho, queridos, porque Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2015, então 2.700 anos atrás. Mas é um retrato da nossa sociedade hoje. 27 séculos mais tarde, está isso aí ou pior. Pessoas que vencem apostas por misturar bebida, campeões de beber vinho, campeão de beber bebida alcoólica. Parece um absurdo, mas é verdade. A verdade é que isso acontece. Pessoas competem para quem vai beber mais. Queridos, a nossa geração pegou um jogo bonito, divertido, inocente, que é o jogo de ping-pong, e tornou o jogo de ping-pong numa coisa suja. E eles jogam aquele jogo chamam de beer bong. Eu não sei nem se tem em português como é que chama isso, mas é uma mistura de ping-pong com beber cerveja. Beer bong. Como é que você pega um jogo e o pessoal fica assistindo e batendo palma e celebrando e festejando a corrupção de um jogo, como eu joguei ping-pong na minha infância? Pegou um jogo inocente, um jogo divertido e se tornou uma coisa suja, imunda e pecaminosa. Uma competição. Eu ouço falar coisas que não faz sentido. Competição de quem consegue beber mais de cabeça para baixo, plantando bananeira. Onde já se viu uma tolice dessa? Aí põe a pessoa, planta a bananeira e começa a beber para ver quem consegue beber mais. Eu bebi uma garrafa, eu bebi 3, eu bebi 2.
Onde já se viu uma loucura dessa? Pessoas competindo, quem consegue beber mais cerveja? Aí senta na mesa, eu bebi 5, eu bebi 7, eu bebi 10, eu bebi 15, blum. Aonde nós chegamos, queridos? Aonde nós chegamos? Quem vai beber mais? Eu não sei se é aqueles copinhos pequenos, que é uma corrupção. É a ceia do diabo. Aí pega aquela porção de ceiazinha e fica... Quem vai conseguir beber mais? Queridos, isso é uma corrupção, isso é pecado. E o mundo fazer isso, é o mundo sendo o mundo, mas a igreja, o povo de Deus... Mas esse versículo, veja bem, o versículo anterior, o ai anterior já falou sobre o alcoolismo. Esse versículo não é sobre o alcoolismo, é sobre a injustiça. Porque ao fazer isso, o versículo 23 diz assim, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Ela se envolve tanto com os prazeres, com a bebida e outros pecados, que ela perde o sentido do certo, do errado, do bem e do mal. E se corrompe. A Bíblia está falando aqui sobre injustiça. O pecado já corroiu a bússola moral da pessoa a tal ponto que ela já não consegue discernir entre o bem e o mal. Queridos, esses 6 ais estão dirigidos não ao mundo, mas à igreja. Pense sobre eles. Como estamos indo? Como estamos indo? Materialismo, bebedice, impudor, relativismo, orgulho e injustiça. Mais uma vez, materialismo, bebedice, impudor, relativismo, orgulho e injustiça. Será que algum desses pecados, ou uma combinação deles, encontrou espaço, lugar, admissão na sua vida? Pastor, mas eram 7 ais, cadê o 7º? O 7º fica no capítulo 6, isso. São 6 no capítulo 5. O 7º fica no capítulo 6, porque o 7º é a reação de Isaías. Depois de pregar esse sermão, depois de entregar essa profecia, no capítulo 6, Isaías teve uma visão de Deus. E ele diz, ai de mim, ai de mim. Estou perdido, pois os meus lábios são impuros. A Bíblia não explica o que isso quer dizer. Possivelmente é porque Isaías quando ele perdia a paciência, ele falava palavrão. É uma possibilidade. É uma probabilidade. Lábios impuros possivelmente signifiquem isso. Talvez signifique alguma outra coisa. Mas fato é que os lábios deles eram impuros. E ele diz, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Note, o próprio profeta, além de ser profeta, era um homem de lábios impuros. E ele diz assim, com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías, olhando para a beleza da santidade de Deus, ouvindo os serafins cantarem, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. À luz da glória de Deus, ele viu a sua imperfeição. E ele se volta para Deus e diz, Senhor, ai de mim. Ai de mim, ai de mim. E ele diz, eu não tenho desculpa, Senhor, porque eu te vi. Os meus olhos viram o Rei. Eu não tenho desculpa porque eu não sou do mundo, eu não sou pecador, eu sou santo. Eu fui salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu vi a glória de Deus. Deus agiu na minha vida. Deus já me curou, Deus já me batizou, Deus já me salvou. Deus já fez tantas coisas. Eu não tenho desculpa. Ai de mim. E, queridos, essa é a minha oração hoje. Ai de mim. Eu não tenho desculpa para pecar. Não tenho excusa nenhuma, porque eu vi a Deus.
quantas vezes, hoje mesmo durante o louvor, eu senti a presença de Deus de uma maneira tão forte, tão especial, tão íntima, Ele me tocou, eu vi o Rei. Eu vi o Senhor Todo-Poderoso. E a minha reação é dizer, ai de mim, ai de mim, ai de mim se eu tolerar o pecado. Eu espero que eu e você, antes do término desse culto, possamos dizer com Isaías, Senhor, ai de mim, tem misericórdia. Eu quero mostrar para os irmãos mais uma passagem um pouco longa, mas ela é importante e por isso eu quero lê-la. Isaías capítulo 29, versículos 9 a 15. Eu vou ler pausadamente, peço que os irmãos pensem nas palavras destes versículos. Continuem sendo tolos, se quiserem. É Deus falando com o seu povo. Não está falando com o mundo, note. Falando com o seu povo. Continuem sendo tolos se quiserem. Continuem cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Versículo 10. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Uau! Porque o Senhor Deus fez as pessoas caírem num sono. Por quê? Porque elas rejeitaram a palavra de Deus. Elas se recusaram a ouvir a voz de Deus e Deus fala para elas, se vocês não vão me ouvir, então eu vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Fala que Deus entrega o rebelde aos seus próprios desejos, aos desejos do seu coração. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que, porque as pessoas rejeitaram a revelação de Cristo Jesus, Deus enviaria um espírito de engano. Tem gente que está pensando que vai ser salvo durante a grande tribulação. Queridos, vai ter um espírito de engano, assim como o Espírito Santo convence o povo do pecado, da justiça e do juízo, vai haver um espírito de engano atuando durante a grande tribulação, para enganar as pessoas. A Bíblia diz que aqui aconteceu isso. Eles tanto rejeitaram a Deus que Deus falou, então, vocês querem dormir? Podem dormir. Podem dormir. Deus enviou um espírito de sono profundo a pessoas sentadas no banco da igreja, dormindo um sono profundo. Mas não é o sono de Adão, o sono de uma pessoa que descansa, porque Deus, Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos. Existe um sono sim, o sono do justo, o sono que Adão dorme, o sono que a ovelha dorme quando o pastor põe ela para dormir. É o sono que Jesus dormiu no meio da tempestade. E quando Adão acordou do seu sono, ele recebeu um presente de Deus. Esse sono é positivo, esse sono é bom. Mas existe também o sono do rebelde. É o sono de Jó. É o sono de Jonas. No meio do pecado, fugindo de Deus, ele está dormindo no barco. É o sono do pecado. É o sono da rebeldia. E existem pessoas dentro da igreja, aliás, o meu trabalho hoje não é falar sobre a igreja em geral, é falar dessa igreja, porque eu pastoreio essa igreja. Existem pessoas nessa igreja dormindo o sono de Jonas. Ele cobriu, olha essa parte do versículo, importante. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. Cobriu a cabeça, ficou tudo escuro. Fechou os olhos de vocês, não estão enxergando nada. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Essa condição é a condição que Jesus descreveu durante o seu ministério, quando ele disse, olhando para a igreja da sua época, dos seus dias, ele falou, são cegos guiando cegos. É o profeta que não enxerga guiando um povo que não vê. Cego guiando cego. E Deus diz, eu fechei os olhos de vocês. E quem é os olhos de vocês? Os profetas.
No livro de Miqueias, a Bíblia diz assim: Deus não fará nada sem revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas. Porque não sei, mas Deus estabeleceu isso na palavra dele. Ele se autolimitou a só agir na terra depois de revelar os seus projetos aos profetas. E Deus estabeleceu os profetas como os olhos da igreja. E o profeta, ele vê e ouve. Ele vê o que Deus está fazendo, ele ouve o que o Espírito está falando e ele comunica à igreja. Esse é o trabalho do profeta. O sacerdote representa o povo para Deus. O profeta representa Deus para o povo. E na igreja, Deus levanta um profeta. Um homem, uma mulher que pastoreia o rebanho. E é triste, queridos, quando o povo rejeita a liderança que Deus põe na vida deles. E Deus fala: bom, então eu vou deixar vocês dormirem. E aí, queridos, fica cego guiando cego. Os cegos procurando um profeta, mas o profeta também não enxerga nada. E agora o cego está guiando o cego e ninguém está vendo nada e ninguém está indo a lugar nenhum. Aliás, o próximo versículo é curioso. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado, está selado, está trancado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O retrato aqui, queridos, é cômico. Deus é como se tivesse um grupo de pessoas, está todo mundo sem enxergar nada, todo mundo procurando o caminho. Aí um está tropeçando no outro, caindo, mas machucou aqui o joelho, doendo a canela, tropeçando, caindo. Aí alguém encontra um livro. E olha, quem sabe nesse livro, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, quem sabe esse livro é a palavra de Deus. Quem sabe aí nós vamos ouvir. Abre aí, lê, explica para mim o que está. Vamos ter um estudo bíblico, vamos ter um culto. E a pessoa: não consigo abrir porque está trancado. Não tem nada aqui, não dá para abrir. Não, consegui abrir, mas não sei ler. Não sei ler. E mais uma vez, Deus não está falando aqui do mundo, está falando da igreja. Versículo 13, o Senhor Deus diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Pare aí, queridos, e pense nessa frase. A religião que eles praticam é o que eles veem os outros fazer. Ouviram que se faz assim. É religião, é ritual. Não é comunhão com Deus, não é fé em Cristo, não é intimidade com o Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo ser espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio deles. Eles estão dormindo e vão se assustar com o que eu vou fazer. Vão se assustar com o que eu vou fazer. Pessoas que não enxergam e não veem. Amados, deixa eu falar uma coisa baseada nesse versículo. Eu prezo muito ser seu amigo. Um dos maiores elogios que minha pessoa pode me dar é me olhar no olho e dizer: você é meu amigo. Eu considero uma honra, um prazer ser amigo de alguém. E se você me considerar seu amigo, vai ser uma honra para mim, que eu vou levar comigo para o resto da vida. Mas eu quero confessar uma coisa para os irmãos. Deus não me chamou e não me enviou a El Cerrito para simplesmente ser seu amigo. Eu até gostaria de ser. Mas a minha missão número 1 é ser seu pastor. Eu já tive essa conversa com as minhas filhas, e de vez em quando eu tenho que ter essa conversa com elas. Principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu sei que elas não vão gostar muito. E eu falo com elas: minhas filhas, eu amo vocês, mas eu não sou amiguinho de vocês. Eu quero ser amigo de vocês, mas eu não sou amigo, eu sou pai. E vocês só têm um pai, vocês podem ter 1 milhão de amigos, mas pai vocês só vão ter um. E se eu abdicar o meu papel de pai, se eu não for pai na vida de vocês, vocês não vão ter pai, vão ser órfãos.
Isso, vocês vão sair perdendo com isso. Então, o melhor que eu faço, a melhor coisa que eu posso fazer para vocês, a melhor maneira que eu posso demonstrar o meu amor por vocês, é sendo o pai de vocês. Porque amigos vocês têm muitos, mas pai vocês só têm um. Então, me desculpe, mas eu vou ser pai de vocês. Vocês gostando ou não. E queridos, o meu papel na igreja é parecido com esse. Eu fui chamado para ser pastor da igreja. Eu quero ser amigo, mas é segundo lugar. E se eu tiver que sacrificar ser pastor ou ser amigo, eu vou sacrificar ser amigo porque eu fui chamado para ser pastor. E como pastor, queridos, Deus me chama para ser os olhos e os ouvidos da igreja. É minha responsabilidade ver o que Deus está fazendo, ouvir o que o Espírito Santo está falando e anunciar para a igreja. Assim diz o Senhor. É minha responsabilidade, e um dia eu vou dar conta para Deus disso. É minha responsabilidade buscar Deus, orar, fazer o que tiver que fazer, para poder olhar nos olhos da igreja e falar, assim diz o Senhor. E é isso que eu tenho tentado fazer por agora, 20 anos. Esse mês, eu e a minha esposa completamos. Foi o nosso aniversário de 20 anos aqui na igreja, no mês de maio. Por 20 anos eu tenho feito isso. Por 20 anos nós estamos nessa caminhada, eu e a minha esposa. A trancos e barrancos às vezes. Com imperfeições. Eu sou o primeiro a admitir que eu não sou perfeito. Se você caminhar comigo muito tempo, você vai saber que é verdade. Não diz amém agora não, por favor. Então eu sei disso, mas eu sei também que Deus me chamou para ser uma voz profética na sua vida. E eu só posso te pastorear se você deixar. Se você não deixar, eu não posso. Eu não posso te forçar, nem quero, não tenho intenção nenhuma. E eu tenho que dizer uma coisa, querido. Se você não pode ouvir a voz de Deus através da minha, não vamos brigar por isso. Eu não vou ficar ofendido nem chateado, porque não tem nada a ver comigo. Isso aí é reino de Deus, não é reino de Flávio, nem de Joaquim, de Beltrano, nem de Cicrano. Você precisa de uma voz profética na sua vida, você precisa de um pastor que te pastoreie. E se eu não posso ocupar esse papel por alguma razão, seja ela qual for, procure alguém que possa. E se ponha debaixo da liderança pastoral de alguém através do qual Deus possa falar com você e dizer, assim diz o Senhor. Mas se essa pessoa sou eu, ouça, escute, acate, porque senão vamos nos tornar como essas ovelhas e todo mundo cego, procurando alguma coisa. Infelizmente dentro da igreja tem gente assim, cega, procurando uma palavra, porque rejeita ouvir a palavra que Deus deu. Ah, queridos, eu conheço essa igreja de frente para trás, de trás para frente. Nessa igreja aqui eu já fui e se necessário, quando necessário sou. Secretária, diácono, músico, cantor, varredor, o que for necessário, cozinheiro, até breakfast eu já fiz aqui na igreja, pintor, o que for necessário. Então eu conheço essa igreja, você não precisa me dizer dos defeitos ou das falhas, ou das coisas que a igreja não tem. Mas uma coisa eu garanto, essa igreja tem palavra, Deus fala aqui, Deus fala aqui. E essa é a minha responsabilidade. Eu não estou aqui para entreter ninguém, para divertir ninguém, para contar piada, para criar um culto divertido, para mim vir desparecer. Isso aqui não é Disneylândia, não é show. Isso é uma coisa que eu não gosto quando eu ouço a palavra de show cristão. Para mim isso é uma contradição de termos. Ou é show ou é cristão. Não existe... Bom, não vou entrar nisso. Mas olha, igreja não é show cristão. Isso aqui não é show. Eu venho aqui entregar a palavra de Deus e dizer, assim diz o Senhor. E se você acredita, se Deus fala, então acata, por favor, para o seu bem, acate. E se você não pode acatar, então procure alguém que você possa acatar, porque você precisa de uma voz profética, alguém que diga, Deus está falando assim, ou assado, assim diz o Senhor. E quando rejeitamos essa voz, nos tornamos cegos. E aí está todo mundo procurando.
Você pode sair da igreja porque não tem coral, porque não tem, eu queria ter ido, B, você não tem, a igreja tinha que ter um ônibus, a igreja tinha que ter um acampamento, a igreja... É um direito que lhe assiste. Mas você nunca vai poder dizer que você não ouviu a voz de Deus falar nesse lugar. Porque Deus fala. E se não fala para você, você precisa de achar um lugar onde Deus esteja falando com você. Porque eu e você precisamos da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu digo sinceramente, queridos, olha, eu orei, aliás, eu estou orando essa manhã desde 4 horas da manhã, porque Deus me acordou às 4 horas da manhã. Ele enviou um anjo para me acordar. Um anjo de mais ou menos 20 centímetros de altura, 4 patas e cheio de pelo. O nome dele é Max. Ele começou a latir às 4 horas. Eu levantei, firme e forte, pronto para a briga, pensando, quem será que está lá fora? A ideia, fiz a minha supervisão, chequei as portas, janelas, olhei lá fora, não tinha nada. Voltei para a cama. Ele voltou a latir. Aí eu entendi. É Deus querendo falar comigo. Eu levantei às 4 horas e fui buscar Deus, porque essa mensagem estava queimando no meu coração. Uma das coisas que eu pedi, Senhor, eu não quero falar nada na carne, eu não quero falar nada com raiva, eu não quero falar nada com ódio. E então eu quero deixar isso bem claro, queridos, eu não estou com raiva de você nem de ninguém. A minha preocupação não é quem está ou não está na igreja. Eu não estou querendo oferta de ninguém. Isso aqui não tem a ver com dinheiro, com número de pessoas na igreja, nada disso. A minha preocupação é a saúde espiritual da igreja. Saúde espiritual da igreja. Ai das pessoas dentro da igreja que estão presas por esses pecados. E não aceitam correção, não aceitam disciplina, não aceitam discipulado, não aceitam desafio, não aceitam a palavra de Deus na vida delas. O profeta fala e a pessoa não ouve. Pastor, como que o senhor sabe que o profeta está falando e a igreja não está ouvindo? Eu vou dizer. Eu sei porque na quinta-feira passada veio 4 ou 5 pessoas estudar a Bíblia. E há 3 meses o profeta está falando, gente, vamos estudar a palavra de Deus. Quinta-feira é estudo bíblico. Quinta-feira é estudo bíblico. Quinta-feira é estudo bíblico. Se fosse uma quinta, ou 2, ou 3, eu entenderia, olha, acontece, o pneu furou, mas 3 meses e você não vem. O profeta está chamando, convocando, desafiando, e você não vem. Há 3 meses o profeta está chamando, terça-feira é oração. Terça-feira, 7h30 oração. Terça-feira, 7h30 oração. E você ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Você não está ouvindo o profeta. E o profeta está chamando, convocando. O culto é às 11h15, aí você chega a meio-dia. Uma das razões que a gente terminou a gente tinha um culto combinado, culto juntos, uma vez por mês. Uma das razões, a razão principal, não foi a única não, mas uma das razões, é porque está tendo muita confusão no horário, na questão do horário. Aí sempre alguém ligava, pastor, que dia que é? Que hora que eu culto esse domingo mesmo? É agora que eu... chega atrasado, eu esqueci a hora, ficou tarde demais, aí não fui. Olha, eu falei, vamos parar com essa confusão. Mudança de horário realmente confunde todo mundo, até eu me confundo às vezes. Acabou com essa... Podemos até ter culto junto, mas não mexe com o horário não, para ninguém ter confusão de horário. Então é 9h30 o primeiro culto, é 11h15 o segundo, ponto final. Chuva, faça sol, verão, inverno, o horário é esse. Para não ter confusão. Não ter confusão. Mas mesmo não tendo confusão, quando não é no verão é porque a verão está calor. Quando é o inverno é porque está frio. Quando é a primavera é porque é primavera. Quando é outono é porque é outono. Sempre tem uma razão, sempre tem uma desculpa. E Deus está falando, e Deus está chamando, Deus está convocando. Gente, vamos vir na quinta-feira que nós vamos treinar obreiros. Aí ninguém vem. Aí ninguém pode ser treinado. Aí ninguém pode se tornar um obreiro. E o profeta está falando, está desafiando, está convocando, está chamando. E a voz está entrando por um ouvido e saindo por outro. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 4,17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. O mundo vai ser julgado na eternidade. A igreja é julgada aqui. Na eternidade não seremos julgados.
Mas aqui na terra, sim. Deus julga a igreja aqui. Esse é o julgamento de correção, não é o julgamento de condenação. O julgamento da eternidade é para condenar. O julgamento presente é para corrigir. Deus está corrigindo a igreja. Deus está nos corrigindo e nos chamando ao conserto. Eu assumo o compromisso com os irmãos de buscar a Deus e de te anunciar o que Deus está falando. Mas eu preciso, se essa é a sua igreja, eu sei que sempre tem visitante, gente vindo de passagem, mas aos membros, aos que aqui congregam, eu preciso que você assuma um compromisso com Deus, de ouvir e acatar. Há 4 semanas atrás aconteceu uma coisa que eu ia falar na hora e não era a hora. Se eu tivesse falado na hora, eu teria agido na carne. E eu sabia que não é na carne que a gente faz as coisas. Então eu fui orar. Mas essa semana Deus me lembrou disso. Uma pequena coisa. O Espírito Santo estava se movendo, Deus estava agindo, e eu falei o seguinte assim para a igreja: queridos, vamos orar em pequenos grupos. E dentro desses grupos você tem oportunidade, número 1, de abrir o seu coração, e número 2, que Deus use alguma pessoa para ministrar para você. Uma das razões que eu acho que Deus faz isso, queridos, é porque Ele gosta de dividir, de distribuir os dons com a igreja. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 11. Que Ele dá aos membros da igreja os dons. Então, nesses pequenos grupos, fica mais fácil Deus distribuir dons e o milagre acontecer. Eu creio que é por isso que o Espírito Santo nos instrui de quando em quando a fazer isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja tempo e intimidade. Então eu me lembro de ter falado assim: queridos, unam-se em grupos de 2 ou 3 pessoas. E dentro desse grupo de 2 ou 3 pessoas, abra o seu coração, ore, ministre uns aos outros. Porque com eu e mais 2 pessoas é muito mais fácil eu abrir meu coração do que com 10. É muito mais fácil eu falar uma coisa íntima com 2 pessoas do que com 10. E não só isso, tem 10 pessoas, vai levar muito mais tempo. Até chegar em mim, o culto já avançou. Mas em pequenos grupos, de qualquer maneira. Então essa foi a explicação, essa foi a instrução. Ok, muito bem, queridos, então vamos agora. Aí eu olhei para a igreja e vi grupos de 5, 6, 10 pessoas. Gente lá de frente, lá de trás, fazer aquele círculo enorme. Mas o profeta não acabou de falar grupos de 2 ou 3 pessoas. E eu ainda expliquei, para que você possa ter liberdade, para que você possa ter intimidade, para que você tenha espaço, para que você tenha tempo. Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e as pessoas fizeram aquele grupão. E eu fiquei pensando, será que eu não falei? Será que eu falei inglês e não sabia? Será que eu estava falando em línguas e não pensei, nem notei? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui que a igreja não consegue obedecer uma simples orientação de como orar? Se eu não posso te orientar na hora da oração, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Se você não vai me acatar numa pequena coisa, vamos ser amigos, mas não perca tempo, não perca o seu tempo nem o meu. Procure alguém que você possa ouvir e acatar. Se eu não sou essa pessoa, é sua responsabilidade achar, mas ache. E se você já achou e é aqui, então acate, ouça para o seu próprio bem espiritual. A igreja de hoje em dia, o pastor não pode nem disciplinar ninguém, porque se ele disciplinar alguém, em vez da igreja apoiar a disciplina na intenção de recuperar a pessoa e restaurar a comunhão, não. A igreja se une ao rebelde e se volta contra a liderança. Não, porque o pastor, não, porque a pastora, não, porque a frente, não. Queridos, pai que ama corrige. Quando a pastora chama e fala, amado, não faz isso, não é assim. Quando o pastor telefone e fala, querido, não é assim. Receba, porque ele faz com amor, faz com carinho, faz para o seu bem. Mas quando a igreja se rebela contra a orientação, contra a correção,
ficamos todos cegos, ninguém vai a lugar nenhum. E o pior, por causa disso, ficamos correndo de igreja para igreja, de lugar para lugar, de ministério para ministério, no telefone, na televisão. Queridos, programa de rádio, programa de televisão não foi dado por Deus para substituir a igreja. Nada substitui a igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Glória a Deus pelos programas de rádio e televisão. Nós temos uma presença no rádio, nós temos uma presença na internet, mas o crescimento acontece no convívio com a igreja, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Já era naquela época com os apóstolos. Com os apóstolos já tinha muita gente deixando a congregação. Que dirá nos nossos dias? Que dirá nos nossos dias? Não, querido, porque é no convívio da congregação que eu tenho oportunidade de pôr em prática o que eu estou aprendendo. Assistindo o pastor Malafaia, eu não estou criticando o pastor Malafaia não, mas falando como exemplo de outros ministérios. Assistindo o pastor Malafaia ou o pastor Benihim, eu não posso ter Santa Ceia com o corpo de Cristo. Porque eu estou vendo um programa de televisão, glória a Deus pelo programa de televisão, mas não substitui o convívio com a igreja. É no convívio com a igreja que você me ofende e eu tenho que pôr em prática a oração, o perdão e o amor. Se eu nunca vier na igreja, eu nunca vou ser ofendido, mas se eu nunca for ofendido, eu nunca vou ter o privilégio de perdoar. Perdoar é um dom, é uma bênção, é uma honra. Então Deus permite que dentro da igreja a gente se ofenda, para a gente praticar o amor e o perdão. Eu já contei para os irmãos aquela história daquele menino que toda noite ele ajoelhava com o pai dele para orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Um dia o pai dele estava muito ocupado trabalhando, tinha que trabalhar até mais tarde, virou para o filho. O filho veio, papai, está na hora de dormir, vamos lá orar. E o pai falou, não, meu filho, hoje eu não tenho tempo, vai lá, você já sabe a oração, vai lá, ajoelha lá e ora sozinho mesmo. O menininho foi para o seu quarto, ajoelhou na beira da cama e começou a orar, Pai Nosso, Pai Nosso. Parou, correu, desceu a escada, correu lá, papai. Que é, meu filho? Eu não posso orar o Pai Nosso. Por que não? Eu cheguei na Pai Nosso, olhei para um lado e para o outro, só tinha eu. Não posso nem orar o Pai Nosso porque eu estou lá sozinho. Querido, a verdade é que a oração do Pai Nosso não dá nem para orar sozinho, porque diz Pai Nosso e você está sozinho, você precisa da igreja até para orar essa oração. Até para orar essa oração eu preciso de você e você precisa de mim. Então vamos nos unir, vamos buscar Deus, vamos ouvir o que Deus está falando, vamos largar o pecado e vamos crescer espiritualmente, vamos alcançar o mundo, vamos discipular nações, vamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, vamos ganhar almas, queridos. Tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa boa para acontecer. E se nós não largarmos o pecado e ouvirmos o que Deus tem para nos dizer e deixar Ele guiar a nossa vida, as coisas boas que Deus tem para nós vão ficar nos esperando. Apodrecendo no pé, quando Deus quer que a gente pegue desse fruto, coma dele e participe dele com outros. Oremos. A tua palavra é uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes. E ela nos cortou hoje. Mas é um corte para o nosso bem. É um corte cirúrgico para remover o mal, para limpar, para purificar, para remover o câncer. Põe-se de pé comigo, igreja. Como Isaías, Pai, como Isaías, eu pessoalmente digo, ai de mim, ai de mim. Ai de mim, ai de nós. Pai, eu oro por essa igreja. Eu oro por cada pessoa aqui presente. Eu oro, Senhor, para que através do agir do Teu Espírito Santo e a ministração da Tua Palavra, Delosai Tovashai Declomanait, Nelekova Labashai, Delai Dorelemekise, Yai Derelemesai Torolomashelekia, Mai Deleclova Lai Delebe Solecladia,
Espírito Santo de Deus, eu te peço, trabalha no coração de cada pessoa aqui presente. Espírito Santo, agora que fomos cortados pela Tua palavra, envia o bálsamo da cura. Envia o bálsamo da cura e ministra, Senhor, ministra a cada coração, a cada pessoa, a cada vida aqui presente. Se você está aqui nos visitando, se você não é crente, bem-vindo, foi bom ter você conosco. Se você decidir aceitar a Jesus ou se tornar membro dessa igreja, você não vai fazer nada enganado, você sabe exatamente quem somos e como a gente trata aqui. Então você vai poder fazer uma decisão consciente. Mas essa mensagem foi dirigida à igreja, aos crentes, às pessoas que consideram essa a sua casa espiritual. E eu quero encerrar te dizendo, eu te amo de verdade. Deus me deu um amor muito grande por essa igreja. Creio que eu falo também pela minha esposa quando digo, nós te amamos. Eu oro por você regularmente, eu quase que posso dizer que eu oro por você diariamente, mas para ser sincero, não é 100% todo dia não. Mas é quase todo dia. Muitas vezes por nome, às vezes eu pego a lista de pessoas da igreja e eu imponho as mãos sobre elas e oro por nome. Às vezes eu menciono os nomes que eu lembro, e às vezes eu estou orando e vou mencionando os nomes e o Espírito Santo me faz parar e orar especificamente por alguém. Geralmente eu mando um texto ou um e-mail para essa pessoa dizendo, olha, hoje eu orei especialmente por você. E Deus nem me diz por que isso, Ele simplesmente me manda orar por você. Eu oro por você, eu penso em você, eu quero o seu bem e eu te amo. Eu quero te dizer mais uma coisa. Eu e minha esposa temos 20 anos com você, 20 anos com essa igreja. Alguns de vocês estão aqui há menos tempo, alguns... Tem gente na igreja que já está com a gente esse tempo todo, entre o primeiro e o segundo culto. E nesses 20 anos, sem dúvida, você viu defeito ou falha na pessoa do pastor Flávio, e eu quero admitir isso para você e pedir o seu perdão. Se de alguma forma eu te machuquei, te ofendi, falhei com você, eu sinceramente, de coração, eu peço o seu perdão. Eu nunca quero ser a pedra de tropeço na sua vida, o empecilho que não te deixou avançar na sua fé. Então eu quero, se de alguma maneira eu falhei com você, me perdoe. Mas eu quero te dizer, Deus está te convocando hoje a deixar as coisas que passaram para trás, a deixar de usar o passado, feridas, mágoas, dúvidas, questões, insinuações, fofoca, deixar que essas coisas te prendam ao passado e impeçam o seu progresso espiritual. Deus está preocupado com você. Ele quer que você cresça, que você rompa em fé, que você avance, que você seja usado por Ele. Deus quer te usar, te abençoar. E por isso eu te peço em nome de Jesus, larga as coisas do passado, as feridas, as mágoas, seja lá quem causou, eu ou que seja lá quem for, não deixe que isso se torne uma pedra de tropeço, nem uma desculpa para você não fazer o que você sabe que você precisa fazer. Hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama. Eshoveleme kovalai deremantomalai de klobacheia yedalamacete kovalai. Eu me comprometo diante de Deus e diante dessa igreja. Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu me comprometo a buscar a voz de Deus para anunciar a você de maneira sincera e simples. Assim diz o Senhor. E eu peço de você o compromisso de ouvir Deus falar e acatar, ouvir e caminhar em fé. Se nós fizermos isso juntos, queridos, não há limite para o que Deus pode fazer em nós
e através de nós. E essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Papai, entreguei a Tua palavra, a Tua igreja. Eu recebo a minha correção. Ai de mim, ai de mim, ai de nós. Ale sovecai cholemai terebecovas. Lecomanai shuribelebe comanai. Ele chove canta. Pai, começa hoje, dia 31 de maio de 2015, uma nova etapa na vida dessa igreja. Que o mês de junho começa lá e chove canta, sobequébia. Que com a nova página no calendário venha também uma nova unção, uma nova revelação, um novo mover de Deus, um vinho novo, vinho novo, vinho novo. Experiência com Deus, revelação da Tua vontade, manifestação da Tua glória. Essa é minha oração sincera, essa é a nossa oração como família, o nosso pedido que fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Paz do Senhor, meus irmãos. Tenham um excelente domingo. Jesus te ama muito mesmo. E eu também. A paz do Senhor.